E nessa fazenda rolam algumas escolas, e eu participei de uma dessas escolas que se chama Hangar XT. E eles compraram essa fazenda para fazer com que eles treinassem pessoas, líderes, missionários, para irem para as igrejas, para irem para as nações, para irem para as 7 esferas da sociedade. E o sonho deles, e eles estão planejando, estão sonhando, estão buscando isso, é que a Dunamis Farm seja a casa, seja o lugar para a Universidade Dunamis, que hoje eles têm a faculdade Dunamis, que é somente online, mas eles estão planejando, estão fazendo de tudo, até que quando eu estive lá, eu fiquei um mês. No mês de maio, eu fiquei comendo na Marmitex, porque eles precisavam reformar toda a cozinha e não tinha como fazer a nossa comida, então a gente comeu Marmitex durante um mês. Eu dividi em alguns tópicos para eu me localizar, né? Porque é a primeira vez, eu estou um pouco nervosa. Mas vamos lá. Por que eu quis ir para por que eu quis fazer essa escola? Por que eu quis ir para a Dunamis Farm? Desde a minha adolescência, os meus pais, acho que algumas pessoas também sabem disso, mas desde a minha adolescência eu tive vontade de fazer algo relacionado a isso. Eu tive vontade de ter uma experiência com Deus, uma experiência diferente com Deus. E para mim era tudo certo para eu fazer no ano de 2024, mas aprove a Deus de eu não fazer. Eu até passei por uma escola deles mesmos chamado DSM. E depois, com o direcionamento de Deus, e com muitas lágrimas, porque eu fiquei meio chateada, e falei, Deus, por que isso? Mas depois entendi. Eu não fui nessa escola, essa escola era uma escola de 1 ano, mas eu não fui, e tudo bem. E ano passado, os meus pais me incentivaram a fazer a inscrição dessa escola, me incentivaram a ir atrás disso, e eu falei que, ok, vamos embora. Se vocês estão me direcionando, vocês são os meus conselheiros, eu sei que vocês estão orando, e eu fui, apliquei, me inscrevi e passei. E desde o momento que eu passei para fazer o hangar, muitas coisas foram acontecendo. Era parcela, como meu pai falou, eu precisava pagar uma entrada de R$5.000. Imagina, uma pessoa que não ganhava muito, pagar R$5.000 é quase improvável. Mas, com a ajuda de vocês e com a ajuda de outras pessoas, eu consegui pagar. E Deus foi falando muito comigo, porque desde a minha inscrição e a partir do momento que eu fiz meu pagamento, eu precisei fazer várias renúncias. E eu precisei fazer renúncias de sair da minha zona de conforto, de largar minha família, que é o meu bem mais precioso, de largar a igreja, que me doeu muito, de largar amigos, de largar trabalho, que era um trabalho estável, de terminar meu relacionamento, de sair da minha zona de conforto, de sair da minha zona de segurança. Mas eu sabia que tudo isso ia ser recompensador, porque eu sabia que eu estava dando o meu sim para Deus. E o que é o Hangar XT, que foi a escola que eu fiz? O Hangar XT é uma escola de 4 meses, que foi onde eu fiquei. Eu fui em abril e voltei agora em agosto. É uma escola de liderança e desenvolvimento pessoal, onde eles focam em espírito, alma e corpo. E depois que eu fiz a escola, a gente entendeu que é muito mais uma escola de desenvolvimento pessoal do que uma escola de liderança. Porque eles entendem que, a partir do momento que uma pessoa está desenvolvida, ela pode liderar. A partir do momento que uma pessoa está curada, a partir do momento que uma pessoa está com profundidade em Deus, está firmada, está com os alicerces em Deus, ela pode liderar. Ela pode ser um bom líder, tanto na igreja, como no trabalho, na escola, na família, em todos os lugares. E o que se aprende? O que eu aprendi nesses 4 meses? Eu aprendi muita coisa. Eu lembro de tudo? Não. Mas depois eu vou pegar as coisas e relembrar, né? Porque acontece.
mas você aprende tudo relacionado à vida cristã. Então, eu tive aula sobre cura e libertação, eu tive aula sobre adoração, eu tive aula sobre intercessão, tive aula sobre disciplinas espirituais, esferas da sociedade, família, cosmovisão, história da igreja, dons espirituais e de Cristo, vulnerabilidade e entre vários outros assuntos. Mas foram assuntos que mexeram, foram assuntos que me desenvolveram. E eu olhando para Esther, de 4 meses atrás, eu vejo que é uma nova Esther. Eu vejo que é uma Esther mais madura, eu vejo que é uma Esther mais desenvolvida. E como que era a minha rotina nesses 4 meses? Eles entendem que nesses 4 meses a fazenda é muito grande. E nós recebemos, durante os meses, a gente recebe muitos eventos. E nesses eventos a gente precisa de pessoas para servir. E nenhuma forma melhor da gente aprender a liderança se for servindo. Então nós tivemos o corandeu, que o corandeu significa diante da face de Deus, que era o nosso servir, era meio que o nosso trabalho. E nesse trabalho a gente era dividido em várias áreas, então infraestrutura, hospitalidade, apoio, café, agro, e eu acho que só, não lembro mais. Mas eles oram e enviam a gente para essas áreas, e a gente fica um período de tempo, até que eu fiquei um período de tempo na infraestrutura, pintando casa, rastelando, mexendo com machado, mão calejada, mas tudo bem. E depois eu fui para a hospitalidade, que foi um tempo muito precioso na hospitalidade, porque eu pude servir pastores. E uma coisa que eles ensinaram a gente é, se você quer a unção, você serve a unção. E eu pude servir muitos pastores. Eu pude servir muitos pastores renomados, pastores que são conhecidos, que têm muita unção. E para mim foi um tempo de refrigério, foi um tempo de aprendizado. Eu poder servir, eu poder arrumar uma cama para eles, eu poder arrumar uma mesa posta, eu poder limpar as coisas. Foi um tempo de servir a unção. E isso foi muito bom. Mas a minha rotina, mais ou menos era, eu acordava antes do galo cantar, porque eu precisava treinar. Então, eu cantava para o galo acordar, mas tudo bem. Segunda, quarta e sexta, eu tinha treino. E eles obrigavam a gente a fazer o treino, porque eles entendem que nós precisamos cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Porque se nós não cuidarmos do templo do Espírito, nós não vamos levar a palavra, nós não vamos fazer o ID, nós não vamos ser bons mordomos. Então, eles fizeram o nosso treino obrigatório durante 2 meses. E depois de 2 meses, eles viraram para a gente e falaram, agora a gente quer ver se vocês tiveram disciplina e vocês vão treinar sozinhos. E adivinha? Eu não tive disciplina, mas tudo bem, vou ter disciplina agora em casa. Acontece, né? É uma coisa. De terça e quinta, a gente tinha um devocional em grupo, que era muito precioso, onde a gente aprendia várias coisas, onde a gente presenciava a presença de Deus, tá certo? Onde a gente sentia a presença de Deus, onde a gente pôde aprender muitas coisas, onde a gente pôde ir mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Tinha o nosso café da manhã. 2 meses eu servi no período da manhã e 2 meses eu servi no período da noite. Então, depois do meu corandeu, eu tinha um almoço. A minha aula era das 3 às 18, ou até mais. A maioria das vezes era mais, então eu ia até às 7 da noite, e a gente ia firme. Aí tinha o nosso jantar, e quando eu não estava no corandeu, o horário oposto era meu tempo livre. Mas só que o tempo livre não existia tempo livre. Porque às vezes a gente precisava servir dobrado, às vezes a gente precisava fazer alguma coisa, precisava ler a Bíblia, precisava fazer nosso devocional, ler os livros que eram obrigatórios, precisava processar os triplex que eles abriam na nossa cabeça, precisava chorar muito, tipo muito mesmo, eu chorei assim, como se não houvesse amanhã. Mas tive também surtos de colocar a cara no travesseiro, gritar, levantar as minhas e falar, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo ótimo. É o que acontece. Mas foi muito bom servir a fazenda, servir essa unção, essa visão que eles têm. Porque quando a gente servia, é muito estranho às vezes falar isso. Mas eles ensinaram que a gente tem que estar diante da face de Deus a todo momento. Deus fala a todo momento.
E sim, Deus fala a todo momento. No primeiro dia, eu estava rastelando, e aí começou a dar bolha na minha mão, e eu comecei a orar. E falei, Deus, que palhaçada, estou rastelando, isso daqui não é coisa para mulher, e blá, 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 blá. Ele virou para mim e falou, mas só que quando eu morri na cruz por você, minha mão estava machucada, com um preguinho, morri para salvar você, e não reclamei. E você está reclamando por fazer isso para mim? Eu falei, tá bom, estou quietinha, vou terminar de rastelar. E terminei de rastelar como se não tivesse falado nada. E nós tivemos muitos momentos assim, muitos momentos que a gente pôde entregar cartas proféticas, muitos momentos onde a gente pôde orar por pessoas, mas onde a gente também pôde receber orações. E o que mais me impactou nesses 4 meses? Muitas coisas me impactaram nesses 4 meses. Muitas coisas foram faladas comigo, muitas palavras, recebi muitas palavras, tive muitos direcionamentos, mas uma das coisas que me impactou foi porque, às vezes, eu precisava parar tudo que eu estava fazendo e vivenciar a presença de Deus, reconhecer a presença de Deus, que foi o que eu fiz hoje com vocês. Eu falei, gente, vamos reconhecer a presença de Deus. E era muito legal, porque a gente tinha um caminho para ir para o refeitório, para o lugar de convivência. E a gente falava que era o caminho de processamento. E nesse caminho eu tive vários processamentos, tive várias orações com Deus, mas eu também pude reconhecer a presença de Deus em vários momentos. Eu pude parar, escutar os pássaros e falar, Deus está aqui. A sua presença é real e não é por um momento, não é por uma oração, não é por estar na igreja. Então, a gente reconhecer a presença, e eu desafio vocês a fazerem isso. Às vezes, no dia a dia de vocês, para e reconhece a presença de Deus, porque Deus está conosco a todo momento. Às vezes, quando você está no seu trabalho e você está nervoso, está querendo discutir com alguém, vai para o banheiro, para e fala, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu reconheço a sua presença. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu sei que é difícil, porque quem não quer, às vezes, matar um amiguinho, um coleguinha do trabalho, mas Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Mas uma das coisas também que o Hangar me ensinou é que muitas vezes nós não vivenciamos coisas com Cristo porque nós colocamos empecilhos. Nós colocamos paredes muito grandes, nós colocamos muros muito grandes, nós falamos que tem coisas muito grandes para fazer, mas é só coisa da nossa cabeça. O evangelho é fácil? É fácil viver o evangelho? Não. Com certeza não é fácil, porque nós precisamos fazer renúncias e às vezes o mundo lá fora aparenta ser bem melhor, mas fazer renúncias, dar o nosso sim para Deus é muito recompensador. Porque Deus mostra a tua fidelidade conosco. Ele nos abençoa, Ele nos leva a lugares mais profundos, Ele nos mostra coisas que pessoas de fora não podem ver. E eu quero contar 2 experiências que eu tive. Uma das experiências foi no Corandeu. Eu estava servindo com as meninas e do nada a gente parou e começou a contar um pouco da nossa história. Começou a falar um pouco, começamos a ser vulneráveis. E eu falando um pouco da minha história e tudo mais, a gente viu que eu não tinha muito relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho um ótimo relacionamento com Deus Pai. Tudo que eu faço, eu peço para Deus Pai. Eu tenho um relacionamento bom com Jesus, mas com o Espírito Santo eu pedi em momentos específicos. E as meninas falaram, Esther, busca ter relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Não só em momentos de avivamento, na igreja e tudo mais, mas busca ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo em todos os momentos, porque Ele é o seu melhor amigo. E aí, nesse caminho do processamento, eu orei e falei, Espírito Santo, eu queria ter um relacionamento mais profundo contigo, e eu quero ter uma experiência nova contigo, porque eu sei que o Senhor pode fazer essa experiência. E quando eu cheguei, a gente teve um momento de adoração antes da aula, e quando eu fechei os meus olhos, parecia que eu via um vulto na minha frente. Um vulto certinho, mas eu não conseguia ver o rosto desse vulto. E na hora que eu vi isso, eu falei, é o Espírito Santo. Eu falei, e Ele escutou a minha oração. A oração mais simples que eu pude fazer, Ele escutou a minha oração. E foi muito legal, porque
Na hora que eu senti isso e eu reconheci que era a presença do Espírito Santo, eu comecei a chorar. E daí eu me agachei, e na hora que eu me agachei, ele se agachou junto comigo. E aí minhas pernas estavam cansadas, eu sentei. Aí na hora que eu sentei, ele sentou junto comigo. Eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Falei, nu. Falei, que coisa de outro mundo. E daí ele falou comigo, eu tô contigo todos os momentos. Eu sou o seu melhor amigo. Eu quero ter um relacionamento mais profundo contigo, não somente em momentos específicos, mas em todos os momentos. E a segunda experiência que eu tive foi em um dos eventos que a gente teve lá, que foi o Greenhouse. Que quem puder fazer, gente, eu recomendo muito. É uma escola de avivamento de 15 dias. Todas as escolas lá, a gente tem que pagar um valor, a mensalidade. Mas foi o que meu pai falou. Não é sobre o valor, mas é sobre um propósito. É sobre a gente receber tudo aquilo que eles têm para derramar pela gente. E eles derramam muita coisa. A gente recebe muita coisa. E nesses 15 dias, a gente via o pessoal entrando e saindo outras pessoas. Mas, enfim. Nesse evento no Greenhouse, eu estava servindo no período da noite. E nesse dia, não sei o porquê, eu precisei entrar mais cedo para servir. E daí a minha líder virou e falou, você pode sair mais cedo, porque você entrou mais cedo. E eu estava cansada, eu falei, nossa, glória a Deus, vou para casa, vou deitar e dormir. E aí uma menina que entrou mais cedo junto comigo, ela virou e falou, eu preciso subir para receber a oração do pregador. Como que ela ia receber essa oração? Eu não faço a mínima ideia, porque eram 700 pessoas. E eu falei, velho, como você vai receber isso? Ela falou, não, eu estou sentindo, Deus está falando comigo que eu vou receber a oração desse pregador. E ele vai derramar a unção dele sobre mim. Ela falou, vamos? Eu falei, vamos. Falei, estou cansada, mas pior que tá, não vai ficar. Não ficou mesmo. Quando eu cheguei lá, a presença estava muito louca. E eu cheguei, e na hora que eu cheguei, já comecei a chorar. E entrar no meu shaba, que é um termo que eles usam, que é entrar na presença de Deus, entrar nas loucuras de Deus, sozinha. E eu chorando muito, muito, muito. O pastor foi e falou, eu estou muito cansado, mas Deus está falando que eu preciso derramar a minha unção em vocês. Então eu quero que vocês façam filas e eu vou orar por cada pessoa, vou impor as mãos em cada pessoa. Ela já estava lá na frente já para receber a oração, não vi mais ela. Mas eu falei, Deus estava falando mesmo com ela. Fiquei na fila e eu falei, ele vai colocar a mão na minha cabeça e eu não vou cair no espírito. Então o que a gente faz? A gente já faz já uma armadilha, já um pé para frente, um pé para trás, segura aqui, arma o corpo. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, eu recebi a unção dele e não caí. Mas foi muito engraçado que logo depois que ele colocou a mão na minha cabeça, veio um sentimento tão forte de arrependimento, um sentimento tão forte de amor profundo, de um amor verdadeiro, de um arrependimento genuíno. E eu me agachei, chorei, agradeci a Deus por aquele sentimento, agradeci a Deus porque Ele estava se movendo, porque Ele estava falando comigo. E na hora que eu me recuperei, veio uma pessoa orar comigo e entregou palavras. E aí eu chorei mais um pouco, porque eu não fiz outra coisa a não ser chorar. Eu acho que eu chorei todos os dias lá, mas tudo bem. E essa pessoa veio, orou comigo, e na hora que eu levantei assim, me recuperei. Aí eu olhei para o lado, uma menina da minha sala, do nada, um cara veio, colocou a mão nela, ela caiu. Aí eu, caiu, não conseguiu segurar. Aí essa pessoa, do nada, veio e colocou a mão em mim. E outro rapaz, todo mundo da liderança, colocou a mão em mim e eu caí que nem uma pluma. Eu falei, putz, não consegui segurar dessa vez. Caí no espírito, dando muita risada, fui cheia do gozo do espírito. E foi muito bom essa experiência. O que foi viver em comunidade? Eu dividi a casa com 29 mulheres. Dividir uma casa com 29 mulheres é difícil. É muito difícil, gente. Cabelo no ralo, não arruma as coisas, querendo mexer. Graças a Deus que meu quarto era muito tranquilo, as meninas não mexiam em nada. Então o nosso quarto era o nosso lugar de paz, mas às vezes era desorganizado tudo. Mas viver em comunidade me trouxe um amadurecimento maior. Me fez ter, como que as meninas falaram pra gente, antes da gente ter a nossa primeira noite, elas falaram, gente, vocês viverem em comunidade agora
é uma experiência para quando vocês forem ter o marido de vocês. Eu falei, Deus, que em nome de Jesus, meu marido não tenha cabelo grande e não deixe cabelo no ralo. Porque senão não vai dar certo. Eu tinha um nojo, mas eu falei, glória a Deus, o Senhor sabe das coisas. Mas foi muito bom porque em momentos de mesa com as meninas, em momentos que eu estava no quarto, que eu estava na sala, eu pude contar a minha história, eu pude saber da história delas, nós oramos juntas, nós comemos juntas, nós nos relacionamos, demos risadas, nós crescemos juntas. E o mais legal é porque lá a gente aprende a ser família um dos outros, sem nem mesmo conhecer a pessoa. E a gente foi literalmente isso, a gente foi família de uma pessoa que a gente não conhecia. Uma das coisas que Deus mais falou comigo foi sobre vulnerabilidade. Ele mostrou que eu preciso me abrir mais para pessoas, porque eu sou muito desconfiada. E eu precisei me abrir para pessoas que eu não conhecia. E eu falei, uma das meninas que a gente fez uma amizade muito profunda, eu falei para ela, é muito difícil para mim eu me abrir com uma pessoa. Eu falei, mas eu sei que você é uma pessoa de confiança, mesmo a gente não se conhecendo há muito tempo. Eu falei, mas eu sei que você é uma pessoa de confiança. E eu me abria para ela se abria para mim. E foi muito bom isso, e Deus me ensinou muito sobre a questão de vulnerabilidade. Descobertas que eu fiz sobre mim. Durante 4 meses a gente descobre algumas coisas, mas uma das coisas que eu descobri é que eu sou mais forte do que eu pensava. Eu achava que eu não ia aguentar esses 4 meses. Eu lembro de um dia que eu estava muito mal, e eu liguei para minha mãe, e eu olhei para minha mãe e comecei a chorar. E ela falou, o que foi? Eu falei, nada, só estou com muita saudade de casa. E daí chegou o meu pai com o Isaac e com a Bel. Eu olhei para eles e comecei a chorar também. E eles falaram, aí meu pai com toda a delicadeza, por que você está chorando? Eu falei, nada, pai. Eu falei, eu só estou com muita saudade. Eu falei, mas eu sei que esse momento que eu estou aqui é para eu amadurecer, é para eu aprender. Eu descobri que eu amo muito a igreja, que eu amo muito o reino. E eu fiz uma coisa lá que eles chamam de Big Picture, que é para a gente descobrir, a gente coloca nossas palavras, versículos que dão base na nossa vida, nossos medos, e eu descobri a minha esfera que eles dividem, que eles falam que cada pessoa atua em uma esfera da sociedade, e eu descobri que essa esfera da sociedade onde eu atuo é igreja e família. E as meninas falaram, Esther, quando eu fiz a minha sessão, elas falaram, Esther, é nítido que você é da esfera da igreja. Ela falou, as pessoas não sentem saudade da igreja. Ela falou, mas você sentiu saudade da igreja, como assim? Eu falei, eu senti mesmo. Eu falei, eu estou morrendo de saudade da minha igreja. Eu falei, eu estou morrendo de saudade de estar junto com a minha igreja, de cantar, de abraçar as pessoas. Eu estou com saudade. Elas falaram, então, você é da esfera da igreja. E muita gente, eu sei que acompanhou, viu eu gritando para receber minhas palavras, e eu falando que eu serei uma ótima pastora. Isso daí foi uma das coisas que eu precisei aceitar, que Deus precisou falar comigo, porque eu não queria aceitar esse chamado, eu não queria aceitar essa palavra, mas eu vi que era um direcionamento de Deus, e eu só precisava aceitar isso, e está tudo bem. Outra coisa que eu descobri é que eu continuo sendo patricinha. Não gosto de bicho, não gosto de galinha. Eu ia passar do lado das galinhas, eu falava, sai galinha. Ela às vezes não saía. Um dia um galo ficou no meio do caminho. Eu passei do lado do galo? Não, eu dei a volta porque eu não queria passar do lado do galo. E tá tudo bem. E a minha imersão, os meus medos, as minhas inseguranças, que eu fui tratada lá. Uma das coisas foi o falar em línguas. Eu sou batizada no Espírito, no dom de falar em línguas há muitos anos. E eu tinha muito medo de falar em línguas. E eu sempre travava, e eu achava que para falar em línguas precisava ter um climinha. E na primeira aula eles viraram para a gente e falaram, começa a falar em línguas. Eu assim, ó, Deus, como assim vou falar em línguas? Não precisa ter um climinha, uma musiquinha, uma coisinha. Descobri que não, gente. Eu falei em línguas correndo. Depois do momento que eu falei em línguas correndo, depois se vocês quiserem eu conto isso. Depois que eu falei em línguas correndo, eu falei, ó, tá? Eu e Deus, eu falei, vamos viver coisas loucas.
Outra coisa foi de orar na frente dos outros. Eu tinha muito medo de orar na frente dos outros, mas Deus me tratou e está me tratando sobre isso, sobre a importância da leitura bíblica e também da importância de ler outros livros que nos fazem crescer espiritualmente. Eu precisei ler 3 livros e fazer relatórios sobre esses 3 livros. Esther não lê livro, Esther não gosta de ler, Esther surtou, Esther chorou. Esther mandou mensagem para minha mãe e falou: mãe, lê o livro e faz o relatório para mim. E ela falou: não. Eu falei: droga. Mas eu vi que isso é muito bom. E eu recomendo vocês, quando vocês terminarem de ler um livro, fazer um relatório. Porque vocês começam a entender e ver a visão de vocês por fora, do que vocês entenderam desse livro. E isso é muito legal. Deus falou muito comigo que eu tinha muito medo de quando eu cheguei lá. Eu tinha muito medo de não viver tudo aquilo que Ele tinha preparado para mim. Eu tinha muito medo de não escutar a voz dEle. Eu cheguei me comparando muito com as outras meninas, porque eu via que elas eram mais espirituais. E eu falei: Deus, não vou receber nada. E teve um dia que Ele falou: é no seu tempo. Você vai receber tudo que você precisa. Eu vou falar tudo que eu preciso falar contigo. Você vai ver todas as experiências que precisam ser vividas. E eu vivi todas as experiências. Deus falou comigo. Deus fala. A gente só precisa estar atento a escutar a voz dEle. E outra coisa que eu fui muito tratada é porque quando eu cheguei, eu tive muito medo de ser eu mesma. É muito fácil, eu sou uma pessoa extrovertida, mas quando eu chego no meio de pessoas que eu não conheço, eu tenho muita vergonha. Eu me fecho, eu falo só o que precisa, fico naquela coisa tipo, falo, mas fico quietinha. E eu fiz muito isso, e em um certo momento, Deus falou comigo que eu precisava ser do meu jeito. Então eu precisava fazer minhas palhaçadas, eu precisava dar risada em momentos que não era para dar risada, eu precisava fazer tudo da forma como Ele me fez. Porque o jeito que o Senhor me fez é o jeito que as pessoas vão me amar. E é o jeito que as pessoas vão conhecer a Cristo. Então, se as pessoas conhecerem a Cristo por meio de mim, de eu fazendo fazendo delas darem risada, tá tudo bem. Porque elas vão conhecer a Cristo. Se eles me conhecerem a Cristo, eu rodopiando aqui, tá tudo bem. Porque é o meu jeito, é o jeito que Deus me fez, é o jeito que Deus quer que as pessoas conheçam a Cristo. E eu queria deixar uma palavra, deixar um ensinamento que eu tive e passar para a igreja. Nesses 4 meses, eles mostraram para a gente, eles colocaram em nós o senso de urgência. O senso de urgência de levar a palavra. O senso de urgência da gente exercer o nosso chamado. O senso de urgência da gente pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo, no nosso trabalho, na nossa família. Porque se nós não nos levantarmos e não cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou, a obra do Senhor não vai parar. Deus vai levantar outros e nós vamos ficar para trás. Nós não vamos ver as maravilhas que Deus tem para fazer, porque nós não nos posicionamos. Então foi isso que eles ensinaram, esse senso de urgência. E talvez você possa estar olhando para mim e falando: mas ela teve todas essas experiências porque ela passou 4 meses longe de tudo e de todos. Talvez sim, porque eu estava na presença, eu estava buscando aquilo dia e noite. Talvez sim, talvez eu possa ter tido todas essas experiências porque eu estava só naquela coisa, afastado de todo mundo. Mas Deus também quer fazer isso na vida de vocês. Deus também quer que vocês tenham experiências novas. Deus quer revelar a vocês. O Espírito Santo quer se mostrar presente na vida de vocês. O Espírito Santo, o Deus quer que vocês caiam na presença dEle, que vocês choram na presença dEle. O que nós precisamos fazer é nos posicionarmos. Porque uma coisa que eu aprendi lá é que os céus já estão abertos. Porque
o véu já foi rasgado e o céu já está aberto. Nós só precisamos nos posicionarmos e pedirmos para ter mais experiências, para estarmos firmados e alicerçados no Senhor, porque o céu já está aberto e Ele tem muito a derramar para nós. Ele tem muito para nós vivermos com Ele. Ele tem muito para nós transformarmos os nossos trabalhos, a nossa família, a nossa faculdade, nossos namorados, nossos maridos, esposas. Deus tem muito para usar a nossa vida. E talvez você não tenha uma companhia em casa, no trabalho, 24 horas que está buscando isso, que está buscando a face do Senhor, que está buscando reconhecer a presença do Senhor. Mas nós temos isso daqui, ó. Nós temos a igreja. Nós temos a família em Cristo. Que um pode apoiar, que um pode sustentar o outro. Que um pode ligar para o outro e falar: e aí, já leu a Bíblia? E aí, já fez seu devocional? E aí, já orou pedindo para ser batizado no Espírito? Porque eu tenho certeza, e eu recebi uma palavra dessa, que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Como minha mãe falou, é um novo tempo para a nossa igreja. É um novo tempo para nós termos experiências novas com o Senhor. Deus não quer que a gente fique no raso. O raso já deu já. O raso já foi já. Nós precisamos ir mais profundos neles. Nós precisamos ter mais experiências para que assim nós possamos levar e pregar coisas verdadeiras para as pessoas. E para nós falarmos que antes nós o conhecíamos só de ouvir falar, mas agora nós conhecemos Ele verdadeiramente. Nós vivemos Cristo, nós morremos por Cristo, nós damos o nosso sim para o Senhor. E assim como está escrito em Isaías 6:8, que diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa possa ser a nossa posição. Que essa possa ser a nossa oração. Senhor, envia-me a mim. Que tudo que eu tenho, que a minha família, que o meu trabalho, que tudo que eu tenho possa ser para te glorificar. Que os meus talentos, porque todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento e Deus quer usar o seu talento. Que o meu tesouro sejam usados para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Para assim nós fazermos Cristo ser conhecido em todos os lugares. Para que as pessoas possam reconhecer a presença do Senhor. Para que as pessoas possam sentir a presença do Senhor. E que todos possam falar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então esse é o meu desejo, que assim como eu vi o Senhor com os meus próprios olhos, que a nossa igreja, que nós como família em Cristo, nós possamos ver o Senhor com nossos próprios olhos. E esse é o meu testemunho, os meus 4 meses no hangar. É isso, gente. Assim como Jesus está aqui dando joinha, joinha para vocês também. Tchau.